Bom dia, meus amigos e minhas amigas. Eu vou voltar novamente a falar do guri da Dilma. O nosso ministro da Fazenda, o Joaquim Levy. Para mim é um fiasco. Até agora ele é um fiasco. E a derrapada dele de ontem, né, visitando o ministro do TCU, que quer, baseado na lei, desaprovar as contas do governo Dilma, e ele foi lá na maciota, ou seja, não registrou na agenda dele, ou seja, ele teve vergonha de colocar, ele foi escondido, e isso é deplorável para uma pessoa que entrou com prestígio de pessoa séria, de pessoa capaz, competente, com seriedade. Acabou com o que ele fez ontem. Não considero mais uma pessoa séria. Como competente, também não o considero, porque até agora nem sequer o principal objetivo dele, que é reduzir a inflação, ele consegue. Ele só sabe aumentar a taxa de juros e falar em cortar despesas. Será que só existe isso? Meus amigos, os 3 últimos aumentos da taxa de juros, eu venho dizendo que o aumento de juros é muito importante e é uma política eficaz quando há uma inflação da demanda. A nossa inflação não é de demanda, a nossa inflação é de oferta. Ou seja, faltam produtos para serem vendidos. Vejamos só o que aconteceu, está aqui no jornal de hoje. Os preços livres da inflação cresceram 6,85%. Sabe quanto cresceu os preços administrados? 14,02%. Ou seja, o dobro, mais do que o dobro dos preços livres. Dentro dos preços administrados, qual é o preço que cresceu mais? O da energia. 40% até maio. Esse ano até maio, 40%. E se você colocar os últimos 12 meses, 60%, o aumento de preço de energia que a Dilma Rousseff dizia e baixou para 18%, dizia que aquilo era uma situação tranquila. O Brasil era privilegiado no setor de energia elétrica. Essa mulher dizia isso antes da eleição. Só tem um detalhe, meu amigo. Os preços administrados batem diretamente nos custos das empresas. Custo das empresas. Como é que você quer combater uma inflação de custo através de uma política que é voltada para a demanda, que é a política da taxa de juros, do aumento da taxa de juros? Principalmente quando a economia está em recessão, o desemprego está aumentando, a massa salarial está diminuindo, o crédito está sendo reduzido. Como aumentar a taxa de juros? Isso é um erro crasso, é de uma incompetência inominável. Não vai haver redução da inflação, simplesmente não vai haver redução da inflação. Vai haver mais, porque olha só, se vocês olharem, o único elemento que não está controlado em relação à inflação é exatamente a taxa de juros. Porque se você olhar, a economia não cresce, o crédito está diminuindo, as empresas não investem, tá certo? O governo, como sempre, tanto faz como tanto fez, ele está sempre gastando mais. E aí?
Ou seja, a economia não cresce, não contribui para a inflação. As pessoas não estão consumindo, estão reduzindo a combustão, não contribui para a inflação. A massa salarial está diminuindo, não aumenta a inflação. O desemprego aumenta, evidentemente, não afeta a inflação. Quem é que está afetando essa inflação? É o Joaquim Levy, aumentando a taxa de juros, porque ela vai bater diretamente aonde? Na dívida pública. E ao aumentar a dívida pública, evidentemente, que não é só ela, tem muitas outras coisas, mas ela ajuda a aumentar a dívida pública, e muito. Evidentemente que o empresário está aí, está olhando e está dizendo, olha, está aumentando a taxa de juros, vou aumentar meus preços, porque eu sei que a consequência disso é a inflação maior. E aquela profecia autorrealizável vai acontecer. E está dizendo a ata do Banco Central que vai ser duro na taxa. Quanto mais subir a inflação, mais ele aumenta a taxa de juros. Será que ele não está percebendo que a inflação está subindo porque ele está aumentando a taxa de juros? É lamentável isso. Agora, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu acho que o Joaquim virou um verdadeiro bobo da corte. Se ele não é o bobo da corte, ele está agindo como o bobo da corte. Vamos, sigam aí o meu raciocínio. Joaquim entrou nesse governo, né? Que é um verdadeiro, nem vou dizer, é muito agressivo, tá certo? Mas é uma bagunça total. É uma bagunça total. Ele entra no governo. Qual era a expectativa para o Joaquim? Cortar despesas, controlar a inflação, etc. Não está fazendo nada disso. Não controla a inflação, não está cortando despesas, porque as despesas, os ajustes não estão acontecendo da maneira que seria necessário. E ele entrou para isso. Obviamente o PT é contra. A própria Dilma era contra. Aceitou que ela estava sem ar. Sem ar. Estava sem respirar. Então aceitou o Joaquim Levy. E o Joaquim Levy vai para aí para fazer exatamente isso. Então ela vai no Congresso, né, e defende os ajustes, defende o Joaquim. Né? O Joaquim, ele está certo, ele precisa realmente o ajuste fiscal, etc. Em contrapartida, aí que você vê a malandragem da Dilma. Ela pede ao Joaquim, e o Joaquim não foi lá espontaneamente, não. Ela disse, olha, eu estou te defendendo, e vou te defender, e como defendeu, no Congresso do PT, na reunião do PT. Tá certo? Defendeu o Joaquim Levy, que é necessário o ajuste fiscal. Então você vai ao TCU e mostra que as pedaladas não é tão ruim. As pedaladas é um problema legal. Ou seja, não pode, de acordo com a lei de responsabilidade fiscal, o governo chegar ao fim do período e tomar dinheiro emprestado. Foi o que ele fez em relação à Caixa, para pagar a Bolsa Família, para pagar a Bolsa dos Estudantes, etc. Essas despesas sociais maiores foram pagas pela Caixa Econômica e Banco do Brasil, por exemplo. Isso é ilegal. Então o Joaquim foi para o ministro que está propondo não aprovar as contas da Dilma, para pedir que ele não faça isso, porque vai diminuir a credibilidade do governo em relação ao ajuste fiscal. Ora, para aumentar a credibilidade do ajuste fiscal, é preciso uma ilegalidade? Acobertar uma ilegalidade de um governo? Joaquim, você acobertando, tentando acobertar a ilegalidade que a Dilma prometeu? Joaquim, faz favor, pega logo uma camisa do PT e veste, tá bom? Um abraço.